Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje investiga o poder das vitaminas e sais minerais, como a falta ou o excesso deles impacta a nossa saúde. Pesquisas inéditas mostram que a gordura abdominal sequestra esses micronutrientes. Por que pessoas com mais de 60 anos mantêm a vitamina D em alta quando estão casadas ou aposentadas? A riqueza nutritiva do feijão com arroz, do pão com ovo e das vitaminas de frutas. Aqui está o meu depósito de energia. Pílulas e mais pílulas, os riscos da suplementação sem supervisão médica. Vamos começar? Vitamina. Se dividirmos a palavra, temos vita, que significa vida, e mina, fonte. Então, vitaminas, fontes de vida. Elas, junto com os sais minerais, são micronutrientes fundamentais para que o nosso corpo se desenvolva e funcione bem. Mas onde estão? De onde vêm? Como alimentam nossos ossos, músculos e também o cérebro? Vitaminas A, B, C, D, E, K, nesse abecedário da saúde? Vamos começar pela letra D. Será que a gente a encontra aqui nesta casa em Brusque, Santa Catarina? Ou nessa pista de atletismo em São Carlos, interior de São Paulo? E aqui na Escola Nacional de Circo, na zona norte do Rio de Janeiro? O que os saltos acrobáticos de jovens artistas circenses têm a ver com a corrida desse descendente de japoneses, com a atividade toda desse casal e com a produção da vitamina D? Vamos investigar. Começando pela casa do seu Osmar e da Dona Maria. As lembranças da passagem do tempo estão nos móveis, objetos, fotos, mas acima de tudo, na memória dos dois, que aliás está ótima. E um dos segredos para conservar essa habilidade do nosso cérebro de codificar, armazenar e relembrar informações do passado está aqui do lado de fora, na vida ao ar livre. Adoro fazer, rastelar, roçar grama, limpar. Esse barranco também, ó. O dia que nem hoje, mesmo, fico o dia todo fora, assim. Eu acredito que a minha vitamina é do sol. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu acredito. Eu vivo, bem dizer, na rua, né? Dentro de casa, pai não gosta de ficar. Se é para mim fazer ginástica, eu estou fazendo. Então não precisa ir na academia. Os dois se conheceram com 22 e 23 anos. Estão casados há mais de 60. Sempre assim, juntinhos, cuidando da casa e um do outro. Passo um aspirador, passo um pano assim, depois ela passa ali uma ceradeira. Eu trabalhava de tarde e ele de manhã. Ali ele ficava com as crianças, fazia as coisas de tarde. E eu de manhã. O casal faz parte de um grupo de 72 voluntários com mais de 60 anos, que foi acompanhado por pesquisadores da Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense, por 6 meses. O estudo queria descobrir a influência da vitamina D na memória e no aprendizado. A gente até avaliou também sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, avaliamos a qualidade de vida, capacidade funcional. Nós observamos, então, os indivíduos com deficiência ou insuficiência de vitamina D apresentavam maior declínio cognitivo. Ou seja, tinham maior perda na capacidade de guardar informações. Mas a grande surpresa veio em seguida. Nosso estudo mostrou, interessante, justamente que os níveis de vitamina D mais altos, eles estavam associados às pessoas casadas e os idosos aposentados também têm uma vitamina D mais alta. Eles têm maior facilidade de saída para locais, parques e conseguem então ter mais contato com o sol, além do que a alimentação é melhor do que aquele que vive sozinho. Tá aí o segredo dos ótimos níveis de vitamina D do seu Osmar e da Dona Maria. Mas não é só isso. A atividade física constante dos dois e a alimentação mais natural, com muito leite, rico em cálcio, também ajudam.
Curioso, né? O que vocês acham que ajuda? Um anima o outro a sair um pouco mais? E nós assim, nós vamos muito na rua, né? É que a gente vai pegar sol, mas vai na rua, pega, né? O sol é mesmo a principal fonte de produção da vitamina D pelo nosso corpo. A incidência dos raios ultravioleta é o que ativa a síntese através da nossa pele. O protetor solar bloqueia parte da absorção. Por isso, a exposição sem ele deve ser por apenas 15 a 20 minutos e com cuidado nos horários, antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Isso que faz com que hoje em dia a gente tenha um número muito grande de indivíduos com deficiência de vitamina D. Não só idosos, mas indivíduos mais jovens, porque raramente pegam sol, né? Geralmente os indivíduos estão em locais fechados e idosos também. Esses jovens estão num lugar fechado, mas todos dentro do pico de massa óssea. E o que é isso? O melhor momento de osso que a gente pode chegar na vida. Então, dos 25 aos 30 anos, depois dos 30, a gente vai tendo uma queda gradual. Eu brinco que se você não construir nesse momento um bom pico, quando você chegar por volta dos 50 anos de idade, eu brinco que você já entra devendo. A doutora Maria Caroline é especialista no assunto. Coordena o ambulatório Ossos Fortes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e veio com a gente na escola de circo explicar por que essa fase também pode ser chamada de idade do salto. Uma atividade de impacto excelente nessa fase da vida é pular corda, corrida, tudo que você tira o pé do chão é muito interessante. Essa fase é a idade do saltar. O impacto ele estimula determinados tipos de células, são células que geram uma certa ação anabólica no osso, que constrói o osso. Olha só, Gabriela, do alto dos seus 28 anos, saltando e muito mais. As manobras exigem muito dos músculos e ossos. Estou cansada só de te olhar. Quantas horas por dia de treino? Mais ou menos umas 10 horas. 10 horas por dia? Juntando os treinos da escola, mais a musculação por fora, para poder complementar. A gente faz preparação física também, faz aula de dança, de teatro, ensaios e treinos infinitos. Como o corpo aguenta tudo isso? Me alimentando muito bem, descansando bastante e bebendo muita água. Você está construindo um corpo forte, uma poupança de saúde aí para o futuro. Eu pretendo fazer exercício físico por muitos e muitos anos. Eu acho que com 60 eu ainda quero estar fazendo exercício físico. Claro que não será com a mesma intensidade, mas com certeza eu quero continuar esse trabalho. No meio dos treinos, surge uma dúvida comum entre jovens e mais velhos. Até quando é recomendado o uso de suplementação de vitaminas que você precisa, porque assim, isso não causa também uma dependência no seu corpo? Em relação às vitaminas, não existe a questão da dependência. O que existe é porque às vezes a gente pensa, a vitamina não tem mal nenhum, só tem benefício. E não, o excesso de vitamina D pode ser cálculo renal, você pode ter predisposição a ter pedra nos rins. Mas para a saúde óssea e muscular, não basta apenas a vitamina D. É preciso acrescentar o combustível dos sais minerais. O cálcio é fundamental na construção de ossos fortes. E a principal fonte de cálcio vem dos laticínios: leite, iogurte, queijos. A gente pensa sempre, na proteína, no músculo, na B12. Mas ela estava me contando que o fósforo é o que acende toda essa força do músculo. O que tem fósforo? A gente tem muitos vegetais verdes escuros, né? Ele ajuda também, junto com o cálcio, na questão do músculo, também da contração muscular. A falta de fósforo, um dos primeiros sinais que o paciente pode ter é fraqueza muscular. A fraqueza aqui passou longe. Aliás, o seu Arcílio deixou ela na poeira. Não é à toa o apelido que ganhou. Japa voador. É porque a treinadora mandava ele ir, mas não era para correr tanto. Ele saía disparado, então foi o apelido que... Eu tenho que incentivar ele, tem que gastar. Por isso que também nós vamos na academia e lá ele... Tem hora que eu tenho que falar, chega, vamos embora. E ela que faz esse combustível. É que eu gosto também, né, de cozinhar. Seu Arcílio pratica exercícios e aproveita bem os combustíveis que a dona Tereza prepara, em pratos bem coloridos, mas nem sempre foi assim.
o senhor tá com o abdômen forte, né? Porque para conseguir se pendurar... Já teve mais barriguinha? Tive, pesei 67, 68, hoje tô com 59, né? 58, Caramba, bastante diferença, hein? Quase 10 quilos cheguei a perder. E dá mais disposição, se sente melhor, o corpo mais forte e tudo mais? Bem mais. A gordura abdominal é uma inimiga da vitamina D. Um estudo inédito feito pela Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a University College London, fez essa descoberta. Durante 4 anos, acompanharam mais de 3.000 pessoas acima de 50 anos, divididas em 2 grupos. Um de homens com circunferência de abdômen maior que 102 centímetros e mulheres com mais de 88, considerados com obesidade, e o outro com medidas abaixo dessas. Aquelas pessoas, homens e mulheres, que tinham obesidade abdominal, elas tinham 36% mais risco de desenvolver insuficiência de vitamina D e 64% mais risco de desenvolver deficiência de vitamina D nos 4 anos subsequentes. Metabolicamente, a gordura que está ali acumulada no abdômen, ela sequestra a vitamina D circulante. Isso aconteceu independente da idade, independente do sexo, independente da renda, independente da escolaridade, independente se a pessoa vive sozinha ou não. Aqui nesse grupo de atividades físicas de que o seu Arcílio participa, encontramos a dona Wanda, de 72 anos, exemplo prático dos resultados desse estudo. Hoje já fiz musculação e agora vim fazer para maiores, que é nesse horário. E a tal da pochete, já que a gente está falando disso no nosso programa? A pochete também sumiu bastante. As medidas mesmo, perdeu circunferência abdominal. Perdi. Eu usava 42, 44, estou usando 40. Olha, reduziu mesmo. Eu tinha osteoporose, agora eu não tenho mais. Reponho a vitamina D. Agachamento eu não conseguia fazer, agora eu consigo fazer bastante. Os estudos mostraram que bons níveis de vitamina D também podem garantir uma maior autonomia para as pessoas mais velhas. A gente observou que as pessoas que tinham deficiência de vitamina D, elas tinham 70% mais risco de evoluir para a diminuição da força. E força é uma das coisas que as pessoas com mais de 50 anos precisam para continuar tocando sua vida normalmente. Aumenta o risco da pessoa começar a ter dificuldade para fazer as coisas no dia a dia. De ter sua própria independência. Falamos da vitamina D, mas nossas letrinhas da saúde são muitas mais. Então vamos lá, professor, vamos passar aí o abecedário das vitaminas. Vitamina A é importante na visão, importante na função da pele, importante na função hepática. As vitaminas do complexo B. B1, B2, B3, são muito relacionadas, primeiramente, ao metabolismo energético e também à produção de células. A vitamina B12 é importante no metabolismo de proteínas. A vitamina C é super importante. A função clássica dela é a função antioxidante e ela ajuda, por exemplo, também na produção de hormônios. Algumas pesquisas recentes também têm associado ao aumento da imunidade. Então ela tem diversas funções, por exemplo, como a produção de colágeno. Vitamina E? Também uma vitamina antioxidante e ela evita principalmente a oxidação das nossas membranas celulares. A vitamina K ela tem uma função importante clássica, que é de promover a coagulação. Também tem sido associada com a calcificação, a fixação do cálcio nos ossos, por exemplo. E onde estão essas vitaminas? Existe uma receita, uma combinação de alimentos que consiga deixar o nosso cardápio vitamínico em dia? O professor preparou algumas sugestões bem populares. Começar o dia com um cafezinho e o famoso pão com ovo é uma boa. O ovo é rico em, por exemplo, em vitamina A, D, E e K. E o pão integral tem vitaminas do complexo B, B1, B2, B3. Sempre que eu posso, eu paro aqui na padaria, tomo um cafezinho preto, como um pão com ovo, pra dar sempre aquele sustento pro dia a dia, né? Pra dar energia, né? Pra acordar a gente, proteína, carboidrato, fonte de energia. Tem muitas vitaminas, tem minerais, tem proteína, tem gorduras saudáveis, então assim, eu acho que é excelente para começar o dia já com aquela disposição. Pro almoço, qual é a pedida? Veja um prato típico do brasileiro, né? Arroz e feijão, rico em vitamina B6, brócoli também, ele tem vitaminas do complexo B, vitamina K, a salada de alface também, vitamina K, uma carne que também é rica em vitamina B12. A salada, no modo geral, né? Ela faz muito bem para a saúde. Eu amo brócolis, já acho muito saboroso. Os legumes, eles são uma grande fonte de energia pra gente. Arroz e feijão
A combinação tem vitamina do complexo B, como vitamina B1, B2, B3. Muito ferro para ficar de pé, né? Tá quase não para em pé, né? Então, o ferro é bom para dar sustância. Energia pura, né? Feijão dá para aquela sustância, né? E para o jantar, que tal um sopão? Tem macarrão, que é rico em vitamina B1, B2, B3, ácido pantotênico. Legumes, tem aqui cenoura, abóbora, são ricos em vitamina A. Tem repolho, que é rico em vitamina K. A carne, que tem vitamina D. Então, se você olhar para essas 3 refeições que nós organizamos, você consegue ter todas as vitaminas necessárias para o seu dia. Daqui a pouco, como a má alimentação e a automedicação podem levar aos riscos da deficiência ou hipervitaminose. Todo dia eu tomo 5, 6. Ela já tem todas as vitaminas, entendeu? E como vai a saúde nutricional das nossas crianças? Criança tem um preconceito com a cor verde, né? Tudo que é verde, eles acham que é ruim. A gente volta já já. Para cima e para baixo, de um lado para o outro. Esse é o corre do Eduardo, de 23 anos, pelas ruas do Rio. Eduardo vem de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É mototáxi de dia e rapper à noite. Bota no alto-falante e deixa minha voz decolar. Para estar assim, pegando serviço desde cedo, ele acorda antes das 6 da manhã e toma um café ligeiro. A rotina é essa aqui, um cafezinho, um suquinho, pão com queijo. Como minha vida é uma correria danada, nem sempre eu tenho tempo para estar vindo em casa almoçar, fazer esse lanche. Almoço na rua, um salgado. Como eu trabalho demais, de dia eu trabalho com a moto e de noite eu tô sempre no estúdio escrevendo alguma coisa, entendeu? Mil coisas, é complicado. Para aguentar o rojão, o Edu se enche de vitaminas e sais minerais, mas em pílulas. Todo dia eu tomo. 5, 6 eu tomo. Ela já tem todas as vitaminas, entendeu? Essa aqui é a B12. Essa aqui é a magnésio. É tudo para disposição, para me ajudar na minha correria. Só que tudo sem orientação médica. Ele fez exames de sangue há um tempo que não mostraram carências e não sabe agora como estão os micronutrientes. Já ouviu falar de problemas que a hipervitaminose pode trazer. Mas, como muita gente pensa equivocadamente... Isso aí é vitamina. Eu acho assim, que não faz mal, entendeu? E diz que segue os conselhos da mãe. Desde criança eu sempre ouvi minha mãe falar, toma vitamina, vai comprar no mercado um abacate, um leite para me fazer uma vitamina, tá muito fraquinho, menino. Então, Edu, era dessa vitamina aqui que a sua mãe estava falando. A de frutas, batida no liquidificador. Para o Carlão, de 60 anos, elas são um tônico natural. Ele construiu a própria casa em São Carlos, interior de São Paulo, e agora, aposentado, mantém firme as atividades físicas. Criou seus kits de energia que guarda no congelador. Aqui está o meu depósito de energia, depósito de vitaminas. Todo dia eu tomo. Ou após alguma atividade forçada, eu venho aqui, faço meu suco, minha vitamina com água, né? Eu não ponho açúcar. As frutas, geralmente, todas elas têm açúcar. Tá certo, Carlão. Ele aposta na variedade das cores para ganhar novos sabores, mais diversidade nos tipos de nutrientes e também para economizar. Costumo pegar sempre um vermelho, né? Amarelo, branco. Procuro na estação das frutas, né? Eu pego aquelas que estão mais em conta e procurei fazer a minha própria. Para poder suprir, para mim não ter que tomar uma vitamina industrializada. Até agora, o resultado tem sido bom. Enquanto os produtos naturais estiverem fazendo efeito, eu não vou recorrer a uma farmácia. Eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho, natural. Para falar a verdade para você, eu não sei que vitamina tem em cada fruta dessa daqui, eu não cheguei a pesquisar, entendeu? Então vamos lá, Carlão e todo mundo que está assistindo a gente. Preparamos aqui uma listinha com as frutas mais comuns. Começando pela banana, que além de ter potássio, é rica em magnésio. Bom, laranja e limão são ótimas fontes de vitamina C. A maçã também. E ainda tem vitaminas A e E. No mamão
a gente encontra vitamina A e magnésio. Na manga, vitamina A e potássio. A pera tem vitamina C e magnésio. E a goiaba é uma boa fonte de vitaminas C e A. Mas o natural nem sempre tem tido a preferência dos brasileiros. Muitos nem param no sacolão e estão pulando até a farmácia, em busca de uma maneira que seria mais acelerada de obter micronutrientes. É a soroterapia, uma espécie de suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos diretamente na veia em forma de soro ou injeção intramuscular. O tratamento promete resposta rápida do organismo, mas tem provocado vários efeitos colaterais. Todas as vezes eu tinha um ataque cardíaco. E no dia seguinte, normalmente, era onde vinham os picos de pressão alta. E até internações. Na segunda aplicação já senti um desconforto. Aí eu já sentia mesmo fortes dores aqui no estômago, né? Abdômen, na cabeça mesmo, aquela dor insuportável, né? Os médicos alertam. São fórmulas, muitas vezes, mirabolantes, e os riscos são literalmente um cheque em branco. Não recomendo para ninguém, não. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia também não. A gente indica que não se faça esse tipo de soroterapia, que tome cuidado, cheque se o médico fez exames para prescrever isso. Esse tipo de via vai ser apenas para casos exclusivos em que tem deficiência de absorção. Então a gente realmente contraindica esse tipo de procedimento. Depois a pessoa vai reclamar que está com cálculo renal, que está com sobrecarga, começou a ter fadiga, começou a ter palpitação, porque todo esse excesso pode provocar esses sintomas. Muito perigoso. Outra questão perigosa é o hábito de tomar esses micronutrientes por conta própria. A hipervitaminose ou o excesso de vitaminas, em vez de trazer saúde, pode causar vários problemas. Muitas dessas formulações, dessas cápsulas, elas colocam níveis extremamente elevados, 200 vezes, 300 vezes, 400 vezes a nossa necessidade. A gente pode ter uma toxicidade renal, ou um dano hepático, um dano ao fígado, um dano a um rim, né? A diversos órgãos. A suplementação ela é possível? Sim, desde que avaliada por um profissional de saúde. Aqui a vitamina A é distribuída assim, em gotinhas. A imunidade dela aumenta e evita várias doenças, né? Principalmente oculares. E é importante que você não perca nenhuma dose. Este posto de saúde de Cariacica, no Espírito Santo, integra o Programa Nacional de Suplementação para crianças de 6 meses a 5 anos. É a fase de crescimento. A fase da introdução alimentar é uma fase que a criança pode ter a deficiência dessa vitamina, muitas vezes pela dificuldade de acesso à diversidade de alimentos, né? E aí essa insegurança alimentar pode causar a deficiência da vitamina. E a falta da vitamina A compromete o desenvolvimento dos tecidos, músculos e até da visão, podendo causar inclusive a cegueira. O maior estudo já feito no Brasil sobre alimentação e nutrição infantil revelou que quase 40% das nossas crianças têm carência de alguma vitamina ou sais minerais. Os níveis estão abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E as principais preocupações apontadas na pesquisa são justamente as deficiências de vitamina A, da B12 e também de ferro e zinco. A principal fonte alimentar de zinco são as fontes de origem animal, que muitas vezes são caras nos países. A gente tem ele presente nas carnes, mas também tem nos feijões, também tem nos vegetais verdes escuros, os mexilhões também, gema de ovo, enfim. Ele está ligado também ao sistema imunológico da criança. Ela fica mais vulnerável a doenças, a infecções em geral, que são super comuns na infância, né? Gripes, diarreia, infecções em geral, que também vão comprometer o crescimento se acontecem com muita frequência, né? O que precisa para a gente garantir que as crianças tenham esses micronutrientes tão importantes? Então, o que é fundamental, né? Assim, a gente precisa ter aleitamento materno sempre que possível, de preferência exclusivo nos 6 primeiros meses de vida e depois continuado, né? Até 2 anos ou mais. Uma alimentação bem colorida, variada, tipos diferentes de frutas, de legumes, de alimentos que sejam de cor laranja e cor verde escura,
Se possível, a presença de alimentos de origem animal, carnes, ovos. Quando necessário, a suplementação com suplementos recomendada por profissional de saúde ou as políticas públicas que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde. Além da dificuldade de acesso, muitas vezes falta essa variedade na alimentação. Os pesquisadores chamam a atenção para o que consideram o modo errado de comer. Dizem que o cardápio com produtos mais industrializados está presente em todas as classes sociais. São biscoitos, sucos e guloseimas que não trazem as quantidades de micronutrientes e a qualidade de absorção presentes nos alimentos naturais. Feijão você come? Não. Arroz? Sim. Batata frita? Sim. Macarrão? Sim. Banana. Carne. Frango empanado. O que a mamãe tenta te dar que você não come? Tomate. Alface. Beterraba. Não. Um dia eu comi brócolis e não gostei. Agora, como convencer os filhos a comerem as coisinhas verdes, laranjas, vermelhas? Já tentei fazer um molho enriquecido para pôr num macarrão com outros legumes, salada. Criança tem um preconceito com a cor verde, né? Tudo que é verde, eles acham que é ruim. Então, você tenta dar um alface, você tenta dar um espinafre. Já fiz bolinho de espinafre, não quis porque enxerga a verdura no alimento. Que tal pedir um conselho a um especialista? Como fazer a criança, principalmente, provar aquele alimento sem ter preconceito. Não devemos forçar a criança a comer, isso gera trauma, piora a situação. Talvez explicar para a criança a importância da alimentação e combinar alguns alimentos que ela gosta com outros que ela poderia experimentar. Uma estratégia é, por exemplo, colocar um amiguinho para comer junto com o filho. Então, de repente, o amiguinho come aquele alimento que o seu filho ainda não experimentou. Então, de repente, quando o seu filho vir algum amiguinho comendo algum outro alimento, ele pode se animar ou pode querer também experimentar. Todas as mães são iguais. Querem que seus filhos cresçam saudáveis, à base de uma boa alimentação e, claro, muito amor. No próximo bloco, vamos conhecer uma plantinha comestível pra lá de nutritiva. A língua de vaca cozida é a hortaliça campeã em ferro e fósforo. E aprender um pouco sobre os compostos que dão cores aos alimentos. Essa cor vermelha, que já é um carotenoide, que é o licopeno. É muito associado à prevenção de câncer de próstata. É já já. Estamos numa floresta carregada de saúde. O olhar treinado enxerga na mata um prato cheio de nutrientes. Cana do brejo ou cana de macaco é uma planta nativa e ela é toda comestível, pode provar. A flor? E aqui ainda tem um aspargo que também é comestível. Tem vitamina C, ela é uma planta rica em ferro. Gengibre azul, muito bom para o sistema digestivo, também é fonte de potássio. A Mata Atlântica é a casa do Jorge desde criança. Quero te apresentar a árvore do jatobá. Tradicionalmente se usa a casca para fazer chá, para combater a anemia, porque ela é muito rica em ferro. Pacová, ela pertence à família do gengibre. Você usa a semente. Ela é vermífuga, parasiticida e ainda é um antídoto para picada de cobra. O conhecimento é herança de família, que veio de Pernambuco para esse sítio em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, quando ele tinha 5 anos. Jorge aprendeu a ler e a escrever com a mãe, a plantar com o pai e sozinho vasculha, estuda, amplia o próprio repertório. O que tem de ervas comestíveis, às vezes por metro quadrado, a cada 12 plantas que está por metro quadrado, 10 são comestíveis. Você enxerga coisas aqui que a gente não vê. É uma linguagem de leitura da biodiversidade. Então, se eu tiver déficit de vitamina, eu vou correr atrás de um monte de plantas e frutos, né? Vou comer ora pronobis, vou comer inhame, muito feijão, suprir a nossa necessidade nutricional com a diversidade alimentar que a biodiversidade nos mostra. Essa plantinha com vários nomes, Major Gomes, Maria Gorda, língua de vaca,
tem nutrientes que dão força, energia e protegem nossa saúde. Um alimento tão rico, mas que quando a gente não conhece, acaba passando batido. É que na maioria das vezes a língua de vaca nasce sem ser cultivada. E pode ser em qualquer lugar mesmo, como aqui, por exemplo. Aí você vai me dizer assim, poxa, mas isso é mato. É mato sim, mas é comestível. A Patrícia e o Alexandre vivem do que plantam e colhem. Mas essa você não planta? Essa não, essa é nativa. Qualquer lugar aqui na região tem. Tem bastante. É que nem eu falo, bem poucas pessoas conhecem, né? Pois é, nunca vi nem comi. Então hoje vai ser o dia. Um dia de chuva, como são muitos o ano todo aqui em Paraty. Mas a Patrícia ensina, a língua de vaca fica mais gostosa colhida na hora. Fica mais fresquinha? Fica. Se você tirar ela dá uma murchada, né? Então, vamos lá. Tá aí uma planta que dá até em pedra. E desde criança sua mãe fazia? Sim, é subsistência aí. Antigamente não tinha outra coisa para comer, era isso aí que fazia. A folha tão maravilhosa. Tirar a folha todinha, né? Lavar bem lavada. Também pode usar, mas ele é muito durinho, esse cabinho dela. E como que você faz? Eu vou fazer com um pouquinho só de manteiga e o alho. Bem refogada. E depois pode estar servindo com um anguzinho molinho, feito com um pouco de fubá. Um almoço de roça com arroz, feijão, frango caipira, angu e língua de vaca. Olhando assim, ela lembra uma couve refogada, uma escarola refogada, mas na verdade ela tem um sabor muito mais suave. A gente conhece a planta, agora não conhece a vitamina que ela tem. São os pesquisadores da Universidade de São Paulo que contam pra gente. A língua de vaca cozida é a hortaliça campeã em ferro e fósforo. E a segunda em zinco, que ajuda o sistema imunológico e ainda tem papel anti-inflamatório e antioxidante. E é só um dos 5.700 itens da TBCA, a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. O levantamento mostra direitinho quais são os nutrientes que estamos ingerindo. Nozes e sementes de gergelim, por exemplo, são recordistas em cálcio. Couve e espinafre cozidos fornecem boas doses de magnésio. Banana prata tem muito potássio e por aí vai. A nutricionista Cristi Coelho explica que a quantidade de vitaminas e minerais muda de acordo com o preparo dos ingredientes. E é isso que a tabela detalha. A gente tentou elencar algumas formas de preparo diferentes. Um arroz com um vegetal, uma carne com um vegetal também, ou uma massa com um molho, que é como a população acaba consumindo. Por exemplo, a concentração de ferro no feijão preto precisa ser medida do jeito que você consome. Temperado com sal e refogadinho no óleo, cebola e alho, tem 0,49 miligrama de ferro por colher. Aproximadamente 25% do que se a gente medisse a mesma porção do feijão cru. O tipo de preparo muda a capacidade de absorção. A biodisponibilidade é o quanto daquele nutriente no alimento o nosso organismo é capaz de absorver. E isso pode ser maior ou menor dependendo do preparo. Sim. Uma refeição saudável tem que ter diversidade, texturas e muitas cores. A regra do prato colorido é simples e funciona. Aqui na minha frente, esses tubinhos têm corantes naturais, extraídos dos alimentos. Cada cor é associada a um composto, que tem uma função específica no nosso corpo. Os vegetais verdes, espinafre, couve, ora pronobis, a gente tem a clorofila, que é uma molécula que confere a cor verde. A clorofila tem bastante função como antioxidante, mas a gente também tem esse verde, que é a clorofila, às vezes, por exemplo, aqui numa fruta que é o tomate. Então eu, quando vou no supermercado, posso desde comprar um tomate verdinho a comprar um tomate completamente vermelhinho, essa cor vermelha, que já é um carotenoide, que é o licopeno. O licopeno é um carotenoide que é muito associado à prevenção de câncer de próstata. Que é o vermelhinho que eu vou encontrar na goiaba vermelha e na melancia também. A gente vai ali pro rosinha, mais pro roxeado, né? Que aqui no Brasil a gente tem, né, o açaí, muito consumido. O feijão preto, que ele é preto, mas tem o mesmo tipo de substância do que essas frutas cor-de-rosa. A gente tem isso naquela batata doce, que é a roxa, no repolho roxo, na cebola roxa. A gente tem as antocianinas.
tem benefício, diminuição do teor do índice glicêmico, então poderia ajudar no diabetes. A cenourinha laranja, ela é rica em beta-caroteno, e esse beta-caroteno é que depois que a gente ingere, ele vai ser metabolizado no fígado e ele vai se transformar em vitamina A. A gente tem também uma boa quantidade em abóbora, um pouco mais significativa em laranjas, né? Não existe um alimento só que você coma que vai te fornecer tudo o que você precisa. A ciência indica que a era dos superalimentos ficou para trás. O importante é experimentar mais, variar. E os feirantes sabem bem disso. Como de tudo, na verdade, né? Bastante verduras de cores bem escuras, que é bom em potássio e ferro. O tomate vermelho para o câncer de próstata, para o homem é ótimo. É um remédio natural. Olha o tamanho do abacaxi. E você, o que você consome mais para ter vitamina? A gente que trabalha na rua é muito exposto a chuva, a sol, muita laranja, muita vitamina C, kiwi, muita vitamina C, acerola. São frutas saborosas e que é benéfica à saúde da gente, né? A Cristi, que foi com a gente até a feira, dá uma dica valiosa. A ideia também é essa, pegar os alimentos que estão na estação, que estão em maior produção, até pelo custo, né, por serem mais acessíveis e por terem uma disponibilidade maior de nutrientes e também misturar. Na banca do Alexandre e da Patrícia, na feira em Paraty, tem o que é de época e o que dá sempre, como a plantinha que os pesquisadores afirmam que é uma riqueza e que a gente dessa terra consome há anos e anos. O conhecimento não está só dentro das paredes das universidades. Aqui do lado de fora, na natureza, a sabedoria popular muitas vezes se antecipa à pesquisa científica. Imagina quantos alimentos ricos em nutrientes estão escondidos nessa mata. Alimentos que fogem do convencional, daquilo que a gente se acostumou a colocar no prato. Quantas descobertas ainda estão por vir. O Globo Repórter fica por aqui. No nosso site, você tem acesso completo à tabela brasileira de composição de alimentos. Para rever esse programa, acesse o Globoplay. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta. Tá cheio de limão, inclusive. Inclusive, o limão é um santo remédio. Você quase pisou no cogumelo bem vermelho aqui. Olha. Nossa, é um olhar muito treinado, né? Tipo, ele viu o cogumelo, viu se estava pisando. Passou embaixo do pezinho dele.